Seja bem-vindo, aqui é o professor Gui Brits, para vocês jovens do MSE. E hoje, na oficina de mecânica de moto, faremos a reconstrução do motor 4 tempos na parte do meio do motor, ou seja, o que é equivalente aqui à nossa camisa, que é esse bloco todo, essa carcaça aqui, como vocês podem ver, ela é encapada com um metal de dureza bem maior, né? Senão o alumínio não aguentaria o atrito. Dentro dela ali, ó, eu tenho o pistão, ok? O pistão tá aqui, também estou vendo ele aqui por baixo, tá? E então, o que nós temos aqui na nossa frente? Nós temos aqui o equivalente à camisa da motocicleta, ou o cilindro da motocicleta. É nessa peça aqui que é produzida toda a energia da motocicleta para o motor conseguir girar, para a motocicleta se mover. Se essa camisa e esse pistão estiver com folgas, essa energia que é produzida aqui dentro não vai ser contida aqui, não vai se transformar em força, ela vai vazar por algumas juntas, que é exatamente esse espaço aqui entre o pistão e a camisa. Vazando por essas juntas, não segura a pressão aqui do lado de dentro da camisa, não tem força para fazer um movimento que vai ser o movimento do giro do virabrequim. Então, essa camisa é equivalente à parte do meio do motor. Então nós temos aqui, como nós já vimos na oficina, a parte de baixo do motor. Essa parte de baixo é dividida em 3 blocos grandes. O bloco principal, que é o bloco do meio, onde nesse bloco aqui a gente tem a árvore do câmbio primário, secundário. Nós temos o virabrequim com a biela aqui, que é essa peça aparente. E à frente dele nós temos o contrapeso do virabrequim, uma parte do bloco. A segunda parte que nós temos é essa tampa aqui, que é a nossa mini usina. É a tampa do estator de voltagem. É nela, se aproveitando do movimento do virabrequim, que produz a energia elétrica que vai inicialmente ficar armazenada na bateria de voltagem e vai ser consumida pelos componentes elétricos da moto aí, seja motor de arranque, seja relé de seta, seja partida, farol ou outros comandos elétricos, como a própria faísca da bobina, que é a que vai alimentar a nossa vela. E do lado de cá, nesse bloco de baixo, é a tampa da embreagem, como nós já vimos. Dentro da tampa da embreagem, então, a gente tem platô, a gente tem campana, a gente tem discos separadores, a gente tem os discos de amianto, né, que vão se desgastando, é isso que causa a patinação aqui da bengala. A gente tem o filtro de óleo centrífugo aqui na frente, né? A gente tem as engrenagens cruciais que movem o contrapeso do virabrequim. Nós temos pedal de partida, seletor de marcha, tudo deste lado aqui da tampa do motor, ok? Então esse foi nada mais que um review, uma relembrança do que nós já vimos em mecânica de moto, motores 4 tempo, fechamento, que é a remontagem. Vimos então o passo a passo para a gente unir esses 3 blocos principais de baixo, que vão ser o suporte para a nossa aula de hoje. Hoje na nossa aula, galera, a gente vai continuar a montagem agora na parte do meio. A gente finalizou o bloco de baixo nessas 3 partes, né? Meio, mini usina e embreagem. E hoje a gente vai instalar então a camisa e o pistão, tá ok? Para isso, galera, por momento, o que a gente precisa aqui ficar de olho que a gente vai necessitar? Esse é um serviço que vai demandar muita técnica e pouca ferramenta, porque a gente vai ter que instalar essa peça nesses parafusos aqui e nessa junta que vai encontrar-se com essa, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque 80% dos vazamentos de motor acontecem aqui, ó, exatamente no bloco de baixo com o bloco do meio na parte da frente do cilindro. Ou seja, como essa é uma das peças que mais aquecem no motor, é provável que a junta vaze aí. E para esse serviço ficar 100% efetivo, a gente vai fazer o quê? A substituição da junta do motor, como nós fizemos na remontagem das outras peças. Além disso, hoje a gente vai estar aí com essas peças aqui. Essas peças são as peças do nosso pistão, ok? Essas peças aqui, que são as peças do nosso pistão, elas
vão ter a função de fixar o virabrequim no pistão, aqui, através desse pino, conhecido como pino de pistão. E o que vai prender esse pino, como vocês podem notar, ele não tem rosca. Qual é o tipo de encaixe que faz com que ele não vá sair da sede? É essa simples trava do pino do pistão, ok? Então isso aqui vai demandar bastante técnica e bastante cuidado também, porque por muitas vezes existem casos e casos que essa pequena trava acaba caindo aqui no motor na hora da colocação, e se isso acontecer, a gente vai precisar reabrir a parte de baixo e retirar esse metal, que é o suficiente para travar algumas engrenagens cruciais que vimos nas outras aulas, ok? Então beleza, vamos iniciar aqui. Ferramentas, não necessitaremos de ferramentas especiais. Hoje a gente vai fazer o uso de um alicate de bico. Esse aqui é um alicate do tipo universal 10 polegadas. E a gente vai fazer o uso de uma chave L 10 milímetros, caso a gente queira fixar e já apertar os dois prisioneiros que fazem parte dessa peça, tá? Para que a gente entenda, ao fim, esses dois prisioneiros vão nesses furos e fixarão esta parte aqui, camisa, no nosso bloco de baixo, exatamente aqui, tá ok? Ao fim, então, esses dois prisioneiros vão fixar esse bloco aqui e vão fazer o aperto. Legal? Beleza. Lembrando que se você comprou um cilindro novo, ele vai vir sem o pistão dentro, então basta colocá-lo, não existe muito segredo. Mas se esse cilindro foi reformado, ele foi para retífica, as retíficas já devolvem o pistão dentro da camisa para facilitar esse encaixe, pois existe uma ferramenta específica para esse encaixe. Então, para economizar o serviço do mecânico, já está dentro da camisa. O que nós temos que observar aqui, galera, olha só, é que lá dentro do pistão a gente tem as duas letras IN aqui, ó. IN, IN. IN é o equivalente à entrada, tá? Então, entrada. O que é entrada? Pode ser o carburador, o que vai entrar o combustível, ou a injeção eletrônica. Então, esse lado do pistão, que está escrito IN, ele tem que ser direcionado para a entrada, tem que ser direcionado para o lado do carburador, para o lado de dentro, tá? Então, ó, primeiro grande segredo, pistão, lado IN, porta de entrada, direcionado para dentro do motor. Beleza. Segundo fato, vocês podem observar aqui que é normal que o próprio aço vai enferrujando com o tempo a umidade do ar. A gente vai usar o próprio óleo novo de motor e a gente vai umedecer aqui, né? Então a gente umedece aqui. Muito cuidado na aplicação desse óleo, porque essa rebarba corta o dedo. Então a gente vai só do lado de dentro, aplicando o óleo em toda a camisa. Porque senão, na hora que você der a partida no motor da sua motocicleta, pode ser que até ele se aquecer e o óleo chegar aqui, você acabe riscando essa camisa. Ou seja, essa peça vai se tornar inútil antes do motor se aquecer, em poucos minutos, se você não ter esse cuidado aqui, ó. Como vocês podem observar, ó, a peça já está totalmente coberta por óleo na parte de dentro, né? Na culinária a gente podia dizer que foi untada, foi passado o óleo para não grudar. E essa mesma ideia na mecânica, ok? Beleza, galera. O que nós faremos agora? A gente vai fazer o seguinte. Com o uso de gasolina de motor ou a mistura 4:1, 4 litros de diesel para 1 de gasolina, a mistura estequiométrica, a gente vai limpar muito bem esses dois contatos, tanto a parte daqui quanto essa parte aonde vai a nossa junta, que não pode ter nenhum resquício de óleo, tá ok? Então eu vou aplicar aqui o óleo de motor e já volto com essa peça pronta para ser assentada. Galera, a gente retornou aqui, a gente fez então a limpeza, né, da parte que vai ser assentada na outra peça, totalmente livre de óleo, não vamos colocar a mão aqui e nem nessa região, tá ok? Essas peças já foram feito o assentamento que nós vimos em outra oficina. Lixagem, limpeza, com vários tipos de lixa até chegar nesse acabamento plano, tá? Então, o que a gente vai ter que tomar cuidado agora é o seguinte. Para iniciar a nossa montagem, o pistão, a biela aqui, ó, essa peça aqui, ela precisa estar nesse ponto mais alto, na parte de cima. Na mecânica a gente chama de ponto morto superior, PMS. Por quê? Se o motor estiver fora de ponto, olha lá a biela como ela está lá embaixo, ó. Olha como vai ser difícil encaixar a peça.
Agora, com o motor dentro do ponto, olha quanto de espaço aqui eu tenho, tá ok? Qual é o ponto de motor, professor? Tá aqui. Aqui é o nosso observador, como vocês podem notar, lá dentro aqui desse visor, desse furo, existe um traço, um risco, tá? Na nossa peça, que, olha lá, esse ponto que vocês veem aqui dentro da peça, aquela peça lá no fundo, é o que diz que é o ponto morto superior, tá ok? Então, deixando ele com este traço, combinando com este traço da tampa, olha lá, exato. Então, esses dois traços se encontrando, ele está no ponto de remontagem do motor. Antes de eu iniciar, então, o assentamento dessa peça com a nova junta, todos esses orifícios aqui, tanto este aqui, onde sobe essa corrente pequena, conhecida como corrente de comando, como esse enorme aqui, que dá até pra gente ver algumas peças ali no meio do motor, a gente vai tampar ele. Pode ser sacolinha plástica, pode ser pedaço de pano, pode ser qualquer tipo de material que impeça que essa pequeníssima peça acabe por cair lá dentro. Então o objetivo dessas sacolinhas é que, se essa peça escapar do nosso alicate de bico, ela não vai mergulhar dentro do motor. Então a gente já volta com essas partes tampadas e a peça em mãos para fazer o assentamento da parte do meio do motor. Maravilha, futuros mecânicos! O grande macete profissional na montagem desse motor para esta parte do meio, observem bem, essa aqui é a camisa. O grande macete foi que, na hora de retificar a camisa, na hora de reformar essa camisa, que é o serviço feito pela retífica de motores, eu pedi que eles fizessem esse furo lateral aqui na camisa, ó. Esse furo muito bem feito, até parece ser original, como se viesse com a própria peça, mas na verdade não. A peça inteira é dessa forma, plana, tá ok? E se eu deixar essa peça aqui plana, dessa forma, vai ser muito mais difícil de eu colocar o pino, porque olha só, eu vou ter que subir muito o pistão para fora da camisa para conseguir introduzir o pino aqui. E ele pode até sair da camisa aqui, dificultando a minha montagem. Então o que eu fiz? Eu mandei a retífica fazer um furo aqui na lateral e olha só, eu subo o pistão só a metade do curso. E olha só como o caminho já está liberado para a colocação do pino, que originalmente não daria. Olha só, eu teria que tirar o pistão daqui de dentro. Então esse aqui é o grande macete que vai fazer vocês ganharem horas e horas de serviço na remontagem. Quando pedir para fazer a reforma dessa peça, peçam também para fazer esse furo na lateral da camisa. Não se preocupem, porque os anéis não correm nessa última parte da camisa, na parte de baixo, ok? Não vai mudar o som da moto, não vai mudar nada. O que vai mudar é que um serviço que você dependeria de ferramentas especiais e levaria talvez horas para ser feito, vai ser feito em segundos, sem ferramentas especiais. Beleza? Então, dito esse segredo, a gente já retorna aqui. Então, galera, o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos aqui foi tampar os orifícios aqui, ó, da corrente de comando e do virabrequim, para que a nossa trava do pino não caia lá dentro. Qual é o primeiro passo aqui que a gente vai fazer nessa remontagem? O primeiro passo vai ser instalar a junta de motor. Com o máximo de cuidado possível, porque qualquer óleo, qualquer movimento brusco pode rasgar essa junta, e aí a gente vai ter que muitas vezes comprar o conjunto inteiro, pois essas juntas de motores não vendem apenas o meio do motor. As tampas laterais, como é mais comum a manutenção, vendem as juntas separadas. Essa aqui você vai precisar comprar o conjunto completo de juntas, que varia de 30 a 60 reais. Então cuidado na colocação dessa junta. A gente vai iniciar então aqui a colocação passando a nossa corrente de comando por aqui. Então ela estava antes presa aqui nessa borracha, eu soltei e vou reprender novamente, tá ok? Isso aqui foi só para mim passar a corrente de comando aqui. Então, corrente de comando passada, está novamente preso aqui. Eu vou vir com a junta aqui, ó, com muito cuidado com a minha junta de motor, para não umedecê-la de óleo, que ela perde a vedação, para não rasgá-la aqui, ó, com a tensão da própria corrente, e vou colocá-la no seu devido lugar. Lembrando que
essas peças que levam o nome de esticador, elas precisam necessariamente ir por dentro da nossa junta. Então, não adianta a gente descer a nossa junta de motor e depois esquecer de passar essas duas peças aqui. Não é o procedimento, tá? Então, o procedimento aqui, como vocês podem observar, ela seja instalada aqui, ó. Ok. Tecnicamente, a nossa junta já tá. Ela só não tá ali encostada porque existem alguns plásticos aqui, ó, interferindo no assentamento dela. Com a nossa junta já no local, agora a gente vai descer essa peça passando a corrente de comando por aqui. A gente já volta. Beleza, galera, o que nós faremos agora então vai ser descer a nossa camisa aqui, nossa parte do meio com o pistão e conectar ele à biela, que é essa outra peça aqui, ó. Como vocês podem ver, então, eu já expliquei, existe aqui, ó, uma fenda que a retífica fez para mim, e essa fenda vai facilitar com que eu consiga encaixar esse pistão aqui, tá ok? Esse pino aqui. Então a gente vai colocar esse pino lá dentro, vou pegar aqui um alicate. Então, ó, a gente vai com o pino instalar lá dentro do nosso pistão. Esse pino, galera, ele tem que entrar facilmente. Se ele estiver pegando ou não estiver girando para o lado aqui com as mãos, é porque precisa dar uma desgastada, passar uma lixa nesse pino aí. Então o pino, ó, ele já iniciou a travessia e eu vou alinhar essa outra peça aqui de trás, ó. Essa peça aqui, ó, eu vou alinhar com este pino aqui que eu acabei de colocar, ok? Então, ó lá, ó, vou alinhando aqui e vou alinhando ali. A intenção é que o pino atravesse, esse pino aqui, ó, atravesse o pistão e chegue até esse outro lado aqui, ó. Encoste ali nele, tá ok? Então vamos lá, vendo aqui o movimento do pino. Ó, o pino tem que ir sendo colocado, sempre com cuidado, dando pequenos jogos laterais aqui na camisa, tá ok? Porque esse pino realmente ele tem que entrar com facilidade. Como vocês podem verificar aí, ó, o pino já chegou nessa outra face aqui, ó, encostou na trava, ok? Verifica aqui, ó, com o alicate, dentro do pino, abrindo ele, você prende ele, tá? Verifica se ele tá girando lateralmente, tá? Se ele estiver girando lateralmente, é porque tá ok. Se ele não estiver girando naturalmente, não está ok. Outra tentativa é você retornar o pino, ó, ele está aqui, você retorna ele para lá. Viu como foi fácil empurrar o pino? Significa que ele não está pegando em nenhum lugar. Vou empurrar de volta, ó. Vamos ver se vai ser fácil ou se eu vou precisar bater. Foi fácil, ok? Pino não está pegando. Agora desse lado aqui, galera, a gente acabou de engatar o pino, não é? Ali dentro da biela, nós acabamos de instalar esse pino aqui, ó. Esse pino está instalado aonde? Esse pino aqui, ó. Vou apontar com o alicate. Esse pino aqui está instalado dentro desta peça aqui. Essa peça aqui é o pistão. A camisa está em volta dela. Pistão aqui na parte de dentro, camisa aqui na parte de fora. O pino está ali no local dele, como vocês podem observar aí, ó, claramente. Agora a gente vai colocar essa trava no pino. Para colocar essa trava aqui, a gente vai segurar com a ponta do alicate dessa forma aqui, ó. E a gente vai dentro ali, ó, na frente do pino, existe uma pequena fenda onde vai entrar ela. E como que vai entrar esse pino? Ele vai entrar fazendo um círculo, ó, um movimento de girar. Ele tá assim, a gente vai girando ele assim, ó. Ele diminui, encaixa, quando a gente solta, ele abre, tá ok? Teoricamente é isso, pode ser que dê um pouco mais de trabalho. Então vamos lá. Agora sim, verifica bem se não existe nenhum espaço aqui, ó, no plástico que ele possa mergulhar lá para dentro e acabar com todo o serviço. E aí você vai lá tentando encaixar esse pino fazendo esse giro ali dentro, ó. Geralmente ele dá um tique, um taque, assim que a gente consegue. Opa, ouviram? Um taque? Como vocês podem observar ali dentro, olha só. Tô girando a trava aqui, ó, totalmente presa, ó. Tô puxando a trava para fora, ó. Não sai, tá totalmente presa a trava ali no pino. Então o pino
tá travado dos dois lados, ok? Como vocês podem observar aqui, ó, o pistão não saiu de dentro da camisa. Você não tá vendo aqui os riscos dos anéis do pistão, justamente porque a gente fez aquele macete que é mandar a retífica fazer essa entrada aqui. Então, não tá saindo do pistão, ok? Você verifica aqui se a peça vai descer com facilidade ou não. Ó, a peça já está descendo, tá com facilidade. Agora sim, galera, nesse momento a gente vai vir com cuidado, sabendo que o pino já está preso, e a gente vai retirar esse plástico. Cuidado, galera, porque às vezes a gente vai puxar esse plástico e ele acaba enroscando nessa junta de papel e acaba rasgando ela. Isso é até que meio comum, tá? Então você sempre puxa esse plástico para cima e bem devagarinho, tá? Para ir direcionando ele para que ele não enrosque na junta e não rasgue ela. Tiramos um, tá ok? Vamos tirar agora esse segundo plástico aqui, ó. Muito cuidado na hora da retiragem, pode ser por cima da junta, pode ser por baixo. O importante é que você retire devagar para que você não puxe bruscamente esse plástico e ele fique pedaço da sacola lá dentro. O interessante é que depois que você tira o plástico de dentro, você verifica se não ficou nenhum retalho, porque um plástico desse é suficiente para entupir as passagens de óleo e travar o motor. Mas ele é um mal que neste momento é necessário e é um bem, porque foi ele que fez vedar esse momento do motor, tá? Olha aqui, retirei a segunda sacola, confere ela para ver se não ficou nenhum pedaço. Ok, não ficou nenhum pedaço. Ajeita aqui a junta direitinho no local, como vocês podem ver. Se vocês observarem, galera, essa peça que vai descer, a parte do meio do motor, ela tem dois ressaltos aqui, ó. Esses ressaltos maiores aqui, ó, a gente chama de guia, tá? Olha só, ela vai descer, tem um tubo de ferro aqui, ó, guia, que vai casar exatamente no furo de baixo. E existe outro aqui, ó, outro guia. Então, tomar cuidado que na hora que esse guia descer, ele tem que entrar dentro deste furo. Dentro deste furo, se ela estiver fora de enquadramento a junta, o guia vai pegar na lateral aqui, ó, e vai cortar a junta e vai levar essa sujeira para dentro do local onde passa óleo. Passa óleo dentro deste local, galera. Isso aqui, este guia, além de facilitar o encaixe da peça, também é uma forma de vedação da junta, pois dentro dele sobe todo o óleo que vai irrigar o motor. Então, a gente sabendo aí que o pino já está bem travado, que ele não vai cair, a gente vai vir dando esses pequenos joguinhos aqui, ó. Pequenos joguinhos, tal. Ver se não tá pegando aqui, ó, em nenhuma das partes, às vezes. Você pode também fazer um processo aqui para facilitar, tá? Qual é o processo de facilitar? Muitas vezes a gente pode montar essa parte sem esse guia. Ele facilita e bastante esse processo, tá ok? Mas não é uma regra. A gente pode fazer dessa forma. Olha lá, nossa peça está descendo aqui, como vocês podem observar. Olha lá os guias, ó. Eles já estão chegando nos encaixes. Então, ó, tem que ter mais cuidado e observar exatamente esse ponto. Ó, empurra a junta mais para lá. Veja bem o guia. Desceu. O resultado que confere que deu tudo certo é exatamente esse aqui, ó. O pistão está exatamente em cima, onde a gente deixou a nossa biela, no PMS, ponto morto superior, ou seja, ele está na parte de cima do motor. Isso significa que foi instalado com sucesso. Você vem e verifica se não existe nenhuma parte da junta aqui remontada, franzida, que pode na hora do aperto vir a causar algum dano aqui, tá ok? Essa, galera, é a montagem da parte do meio do motor. Esses prisioneiros vão aqui no futuro, vão exatamente aqui. Mas é necessário que antes disso, a gente coloque outra parte do motor aqui para contemplar esse aperto. E essa outra parte do motor que contempla esse aperto é o cabeçote, tá? Então, olha só, esses dois prisioneiros que na verdade seguram a camisa e o pistão, eles vão nesta parte de dentro do cabeçote. Esta parte de dentro, que depois montada aqui no local, vai fazer esses dois prisioneiros passarem por aqui e buscarem a rosca aqui no bloco, na parte de baixo do motor, naquele bloco do meio, tá ok? Então, essa foi a nossa oficina de hoje,
que compreendeu aqui a nossa oficina de hoje, galera? Nossa oficina de hoje compreendeu como fazer a correta montagem da parte do meio do motor. Para fazer a correta montagem dessa parte do motor, a gente deve antes lubrificar a camisa por dentro, movimentar o pistão dentro dela com o próprio óleo de motor. Depois de lubrificado, o macete é pedir que a retífica faça o desgaste para passar o pino. Você pode levar o pino para eles tirarem as medidas para saber o tamanho do furo, foi o que eu fiz, e aí você consegue. Terceiro macete, com a ajuda de um alicate de bico no movimento de giro, você vai conseguir instalar essa trava do pino com muito mais facilidade, tá ok? Quarto macete, sempre deixa a corrente de comando tensionada para que ela não perca o ponto lá dentro do motor. Quinto macete, você pode ou não montar com o esticador, ou colocar esse esticador marrom depois da montagem. Quinto e último macete que confere que tudo deu certo é o pistão devidamente encaixado aqui, faceando essa parte superior. Ele está em PMS, em ponto morto superior. Conferindo esse ponto, como vocês podem ver, a marca continua ali no nosso... Olha lá a marca lá dentro, ó, como vocês podem ver, continua ali. Então significa que nosso motor continua no ponto. Significa que então a nossa oficina hoje foi eficaz, foi efetiva. Então é isso aí, jovens. Essa aqui é mais uma oficina, montagem de motores 4 tempos, fechamento e agora a parte do meio, talvez uma das partes mais substituídas dentro da mecânica. É a parte que fuma, é a parte que cria folga, é a parte que dá origem ao rajar do motor, aquelas moedinhas soltas, aquele barulho de batendo. É justamente essa parte que origina toda a força que movimenta o motor e também vai originar os principais e primeiros problemas de desgaste devido à quilometragem, mau uso ou falta de óleo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais uma oficina. Montagem de motor 4 tempos, fechamento parte do meio. Aqui é o professor Gui Brits, para vocês jovens do MSE.